palavra, né? Então que Deus abençoe o irmão Renato. Paz do Senhor, Renato Júnior. Amém, amém. Paz do Senhor Jesus, irmã Keila. Também a paz do Senhor, irmão Keniel. Ao irmão Leandro. Hoje acertei o nome dele. Deus abençoe a vida de cada um dos amados que estão aqui conosco. Também aos amigos que estão nos ouvindo, né? Aos irmãos e aos demais que estão ouvindo no seu carro, viajando, quem sabe na sua casa, enfim. Aonde você estiver, que Deus venha abençoar o seu dia, que Deus venha abençoar a sua vida. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler com os irmãos Salmo de número 1, versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Glórias ao nome de Jesus. Também quero dar minha saudação aos líderes, né, da Madesp, irmão Josué, irmã Eliane, também o Ezas, também que estava aqui comentando, ao irmão Paulinho, irmã Juliana, seus filhos, Deus abençoe, também nossos líderes lá da Vila Goulart, irmão Charles, irmã Vanessa, e aos demais professores, que Deus venha abençoar grandemente, também nosso pastor presidente, pastor João, Deus abençoe a sua vida, e agradeço a oportunidade, mais uma vez agradeço a oportunidade que o Senhor, através da sua serva, nos concedeu. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra bem breve, que se encontra no livro de Lucas, Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Aos nossos amigos, nossos irmãos que estão nos acompanhando e que tiver com essa Bíblia por perto, acompanhe conosco, ou quem sabe você anote para você depois ler com mais cuidado. Lucas capítulo de número 19, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar o perdido. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por esta palavra que o Senhor Deus nos concedeu. Meus irmãos, Deus, ele, quando formou o homem, Deus tinha um plano com esse homem. Deus tinha um plano. E o plano do Senhor era que o homem vivesse eternamente. Que o homem tivesse a vida eterna. Porém, Deus deu uma ordem para o homem. E dizendo que não era para ele comer da árvore do fruto da ciência do bem e do mal. Porque no dia que ele comesse, certamente morreria. Essa morte seria nos 2 sentidos. A primeira, espiritualmente, pois o homem perderia a sua relação com Deus, o qual o próprio Deus vinha toda a viração do dia ter essa relação, essa companhia com o homem que ele tinha feito. E também fala da morte
física, pois a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então, através do pecado, a morte entrou e separou o homem de Deus. Havendo um grande abismo entre o homem e Deus. Mas através do meio de Jesus Cristo, o homem restituiu novamente o seu relacionamento com Deus. E aqui nós percebemos, meus irmãos, que no livro de Lucas, no capítulo anterior que nós lemos, no capítulo 18, Jesus acabava de passar pelo caminho que estava levando para a direção que ia a Jericó. Jesus até então ia para Jerusalém, mas antes de ir para Jerusalém, o caminho, quer dizer, que levava até Jerusalém, passava por Jericó. E no capítulo 18, nós vemos que Jesus fala de muitos assuntos. Jesus fala algumas parábolas, e uma dessas parábolas ele fala sobre o fariseu e o publicano. Jesus também fala sobre Jesus tem encontro com um jovem rico. E por coincidência ou não, no capítulo 19, Jesus se encontra com um publicano e um homem que era rico, chamado Zaqueu. Então, nesses dois capítulos tem essa coincidência, tem essas coisas em comuns, que é o cenário de um jovem que se encontra com Jesus, um jovem rico, e Zaqueu também, que era rico. Também ambos eram chefes, né? Zaqueu sendo chefe dos publicanos, que nada mais é que os publicanos eram judeus que cobravam impostos naquela época, né? E o jovem rico também era um chefe também. E nós podemos tomar algumas lições referentes a esses dois capítulos que falam sobre dois homens, ambos ricos, mas que tiveram no final da história do capítulo que fala deles, destinos diferentes. E eu quero compartilhar com os irmãos. Primeiramente, ambos vão até Jesus. No capítulo 18, versículo 18, fala que o jovem foi até Jesus e fez uma pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde a esse jovem. Jesus pergunta se ele cumpriu os mandamentos. Ele fala que sim, que desde a mocidade ele guardava isso. E aqui também no capítulo 19, né, como nós lemos, Zaqueu fica sabendo que Jesus passaria por aquele caminho, né, por Jericó, e ele queria ver Jesus. Só que tinha um problema. Era uma grande multidão, porque onde Jesus passava, ele ajuntava muitas multidões. E Zaqueu também era de pequena estatura, ele era bem baixinho. Então, né, ele tinha essa dificuldade de poder ver Jesus. Mas a sua estatura não foi uma barreira para que ele não pudesse subir, né, onde a Bíblia diz que é um sicômoro, que é uma figueira, né, uma figueira brava. E ele sobe, ele não fica apenas pensando: poxa, agora eu não vou poder ver Jesus, eu vim para ver Jesus, mas como eu sou pequeno e tem muitas pessoas mais altas do que eu não vou poder ver Jesus. Talvez ele, se tivesse esse pensamento, ele abriria a mão, ele não insistiria em ver Jesus. E ele sobe nessa figueira, ele sobe nessa árvore, e Jesus vê ele e diz para ele descer rapidamente, descer depressa, porque convinha a ele pousar, ficar na casa de Zaqueu.
Também, em segundo lugar, os dois eram muito ricos e chefes, como eu falei, né? Então, os dois possuíam muito bens, muitas riquezas, né? Porém, um deles abre mão da riqueza e prioriza a salvação, que é Zaqueu. No versículo 9 do capítulo 19, Jesus vai falar: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, naquele momento, né, com a atitude de Zaqueu de ir ver Jesus, né, porque nós que precisamos de Jesus, nós precisamos dele para todas as coisas, para respirarmos, para caminharmos, para fazer todas as nossas atividades. Tudo nós dependemos dele. Então, Zaqueu priorizou a salvação dele e não as suas riquezas. Ele era um homem muito rico. Ele disse: se eu defraudei, né, se ele tivesse enganado alguém, se ele tivesse logrado alguém, ele retribuiria para essa pessoa 4 vezes mais. Não era uma vez só, era 4 vezes mais. Coisa que o jovem rico não fez. Jesus disse no capítulo 18, né, no versículo 22, o seguinte: ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ou seja, Jesus também disse para ele repartir com os pobres a sua riqueza. Mas ele não quis abrir mão da riqueza. Ele priorizou a riqueza e desprezou a salvação. E em terceiro lugar, meus irmãos, a oportunidade da salvação veio para os dois, né? Jesus, ele fala a salvação para os dois. Para Zaqueu veio salvação naquele dia, na casa dele. E para o jovem rico também teve, porque ele, no início da sua fala, ele pergunta o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna, ou seja, a sua salvação. Mas como ele amava demais as riquezas, como ele tinha um apego muito forte com os seus bens que ele tinha adquirido, ou que ele tinha herdado do seu pai, ele desprezou aquilo que o levou até Jesus, que era a sua salvação, né? Como eu falei anteriormente, então Zaqueu, ele fala que para os pobres ele devolveria 4 vezes mais se ele tivesse logrado alguém. O jovem rico saiu triste depois de Jesus dizer a ele para repartir com os pobres as suas riquezas e segui-lo, né? Então ele fica triste. Jesus fala para ele repartir e fica triste, chateado. E muitas das vezes nós somos assim. Nós nos apegamos tanto às coisas terrenas, nós nos apegamos tanto a coisas que são momentâneas na nossa vida. Claro, o dinheiro é importante, porque nós precisamos dele para nos comprar alimentos, roupas e muitas coisas para a nossa vida. Só que isso não pode ser maior, ou nós não devemos ter um amor maior pelo dinheiro do que a nossa salvação. A nossa salvação é muito importante, pois ela será ela nos falará qual destino nós iremos trilhar. Então, nessa tarde, eu quero dizer para cada um dos irmãos e amigos que estão me ouvindo: priorize a sua salvação. Não ame o dinheiro, não idolatre o dinheiro, não idolatre muitas coisas na sua vida. Seja dinheiro, redes sociais, seu emprego, sua família. Nós precisamos priorizar a nossa salvação. E através de Zaqueu veio salvação para ele e para sua família, né? Como nós lemos
em Lucas 19, versículo 9. Hoje houve salvação nesta casa, ou seja, veio salvação para Zaqueu e veio para sua família também, porque ele também era herdeiro da promessa. Ele também, quando Deus fez a promessa lá no início, em Gênesis, para Abraão, que a família, que as pessoas através dele seriam abençoadas. Quem abençoasse Abraão seria abençoado, mas também quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado. Então, ele, como sendo herdeiro de Abraão, filho, da descendência de Abraão, a salvação veio para ele também e para sua família. Glórias ao nome de Jesus. E quero agradecer essa oportunidade e dizer para os irmãos que nós venhamos abrir mão de coisas que vão nos impedir de nós ser salvos, meus irmãos. Então, nessa tarde, eu convido você que está me ouvindo, amigo, amiga, a aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não tomou essa decisão, e se essa palavra falou no seu coração, que você venha aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Somente Ele, meus amigos, é o caminho, é a verdade, é a vida. Somente Ele nos garante a salvação da nossa vida eterna. Assim como Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Deus, o desejo dele é que todo homem se salve. Quem sabe você possa se salvar através de Jesus Cristo nessa tarde. Então, eu convido a cada um dos irmãos, cada um dos amigos, que estão ouvindo essa programação nessa tarde, a fazer um propósito com o Senhor Deus, a aceitar Jesus como seu Salvador. Somente Ele, irmãos, somente Ele, amigos, é o nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e entregue essas palavras no nome de Jesus.